Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Atos. Eu hoje, embora eu seja gerente do Instituto Confúcio, não falarei representando o Instituto Confúcio. Sou doutorando em estudos estratégicos, pesquisador do ISAP e coordenador da oficina de estudos sobre China e Leste Asiático. Pois vocês vão entender por que eu não falo hoje representando o Instituto Confúcio. Meu desafio, eu tenho 3 desafios hoje. Primeiro, responder essa pergunta que está aí no título, que é uma pergunta bastante ampla, difícil. Prefiro dizer que vamos mais debater do que responder a pergunta. Segundo, é conseguir fazer isso de forma breve, e de forma que vocês não fiquem entediados com a apresentação e que a gente consiga ter uma troca de conhecimentos. E o terceiro é manter o nível do debate, porque eu estou muito bem acompanhado na mesa hoje. Bom, então, primeiramente, que papel que a China deve desempenhar no século XXI? Qual o papel internacional da China? Bom, uma série de perguntas antes de responder essa, né? A primeira é, o que foi a China, né? O que a China foi até o século XIX? O que era a China? Como é que a China se relacionava com o mundo até então? Como é que a China ingressou no mundo moderno? Como é que ela ingressou nesse sistema de relações internacionais que nós temos hoje? Como é que esse processo culminou na Revolução Comunista, que é um processo que, tendo pesquisado um pouco sobre isso, eu vejo que as pessoas não têm tanto conhecimento sobre o processo. Por que a China foi um regime isolado até a década de 70, ou relativamente isolado? E por que ela decidiu, por que as lideranças chinesas decidiram abrir o país e adotar o que se chama hoje de socialismo de mercado? Por que a China participou da criação dos BRICS? Por que resolveu criar o que se chama hoje de nova Rota da Seda? Será que a China quer voltar a ser o império do centro, como foi por muitos séculos? A China pode disputar um papel de liderança global com os Estados Unidos? Ela deseja fazer isso? Então percebam, são muitas perguntas, né? E eu vou tentar, na medida do possível, de forma muito breve, passar por todas essas perguntas. Então, basicamente, passar por essas fases. Como é que a China era, como ela é e o que ela pretende ser. Bom, algumas informações muito gerais sobre a China, o professor José Vicente já apontou várias dessas informações, mas só para passar rapidamente. Né? República Popular da China, fundada em 1949, área total de quase 10 mil quilômetros quadrados. Essa informação, no caso, inclui os territórios reivindicados pela República Popular, né? Todos eles. População de quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, população urbana de 57%. Lembrando que a China passou a ser uma sociedade mais urbana do que rural há aproximadamente 10 anos, isso não faz muito tempo. Então, a transição bastante rápida. É o segundo maior PIB mundial, mas se a gente for parar para pensar do ponto de vista da paridade de poder de compra, ela já tem o maior PIB do mundo. E o crescimento do PIB na casa de 6,7%. Tem se mantido... a China passa por um processo de pouso suave, como eles gostam de dizer, ou modificação da estrutura da economia chinesa. Então a China é uma república unitária, dividida em uma série de divisões administrativas, é um Estado multiétnico. O Partido Comunista é reconhecido constitucionalmente como líder do povo chinês, mas não é o único partido. Existem outros partidos representados no Congresso Nacional do Povo. Então, mais ou menos o mapa da China, como é hoje. A maior parte da sua população se concentra no litoral, no leste, né? Entre o centro e o leste da China. Bom, então, tentando ser muito breve, muito rápido, para vocês entenderem onde eu quero chegar. A história da China, ela faz sentido, né? O Partido Comunista não fez uma evolução do nada, no vácuo, no vento. Houve um processo histórico que conduziu a isso. Então, tentar entender rapidamente o que era a China, o que foi a China. A China é uma civilização milenar, talvez uma das civilizações que conseguiu há mais tempo uma experiência de Estado centralizado. Então, desde o século XXI a.C., primeira experiência conhecida, embora debatida, né? Não se tem unanimidade sobre isso. Desde então, a China passou por 14 dinastias ou períodos dinásticos, e ao longo desse período, embora
tem havido uma série de mudanças de dinastia, de imperadores, mas nunca houve realmente uma descontinuação, uma interrupção do seu legado cultural. Esse sistema político e social ele sempre foi centralizado no imperador, na figura do imperador, e de uma forma hierarquizada, ou seja, é uma sociedade que se construiu ao longo dos séculos de uma forma bastante hierarquizada e de uma forma concêntrica. Ou seja, o imperador, os oficiais, a população, a relação entre o que é ser chinês e quem são os estrangeiros, se são bárbaros, se aceitam a cultura chinesa. Um Estado que possuía sempre uma grande capacidade de concentração do excedente por causa dos impostos. Um reino, um império, que ficou conhecido como sistema tributário chinês, no qual a China era o império do centro, e no qual os estados que desejassem se relacionar com a China deveriam reconhecer a superioridade da China. Em troca, eles obtinham o comércio, reconhecimento político, proteção militar. E o auge desse sistema foi justamente no período, digamos, de 5 séculos que antecedeu a chegada dos europeus à China, ou seja, do século XIV e o século XIX. Isso é uma coisa interessante, né? Alguns autores colocam, os oficiais chineses, as autoridades chinesas, as elites chinesas, não consideravam a China uma civilização superior. Consideravam a China a própria civilização. O que não era China não era civilização. Então, como é que a China se relacionava com o mundo naquela época? O sistema tributário chinês, da mesma forma que outros sistemas, como o Oriente Médio, Índia, Europa, eram sistemas regionais. Haviam interações, especialmente por causa das relações comerciais, pela antiga Rota da Seda, mas essas interações nunca tiveram influência na estrutura interna, ou não provocaram transformações nas estruturas internas de alguns sistemas, incluindo o sistema chinês. Então, o sistema chinês era relativamente isolado do restante do mundo. A partir do momento em que as grandes navegações e o capitalismo começam a ter um papel importante em moldar o mundo como ele é hoje, aumentam-se as interações entre as regiões, começa a se criar um verdadeiro sistema mundial, um sistema internacional. E, logicamente, a China vai passar a fazer parte disso. Então, é importante dizer, não é que no século XIX os estrangeiros chegaram à China. Os estrangeiros já, eventualmente, iam à China antes disso. A diferença é que no século XIX, o contato da China com o Ocidente transforma efetivamente a sociedade chinesa. A China, o leste asiático, o Japão, a Coreia, o sudeste asiático se tornam alvos da expansão do capitalismo e das potências europeias. E então a China é forçada, digamos assim, a entrar num sistema internacional, completamente contra a sua vontade. Ela é um império que se considera o império do centro, mas se vê confrontada com adversários muito mais fortes econômica e militarmente, que são as potências europeias. Primeiro a Grã-Bretanha, com a Guerra do Ópio, mas depois muitas outras. França, Alemanha, Rússia, potências que já estão envolvidas num jogo de disputa de potências na Europa e que vão passar a disputar mercados, matérias-primas no leste asiático. A questão-chave é, como é que uma sociedade como essa, que tem o seu próprio perfil social, perfil político, perfil econômico, de repente se vê lançada diante de um desafio que nunca sofreu antes, que é esse desafio de ingressar no capitalismo, de ingressar num outro sistema de relação entre os Estados, no qual a China não é mais o império do centro, mas ela tem que interagir com potências que são iguais ou superiores a ela. Então a China vai oferecer algumas respostas. A primeira resposta é uma resposta de tipo revolucionário. Não sei se vocês estão familiarizados, mas seria a revolta Taiping, ou Revolução Taiping, que acontece em meados do século XIX, e que propõe uma completa transformação da sociedade chinesa. Enterrar os valores da sociedade chinesa e adotar um modelo de sociedade completamente diferente, bastante igualitário, por sinal, baseado numa reinterpretação bastante radical do cristianismo. Uma outra resposta vai ser justamente daquelas elites do Império do Centro, ou seja, não temos nada que aprender com os estrangeiros. Não temos nada que mudar na nossa sociedade. Esses estrangeiros vêm e vão.
Nós vamos continuar sendo o Império do Centro. E uma terceira resposta, essa eu acho até bastante interessante, porque foi a resposta que efetivamente o Império Chinês tentou, que justamente foi tentar mediar, ou seja, manter as suas instituições, manter os seus valores, mas ao mesmo tempo tentar importar do Ocidente aquelas tecnologias militares, econômicas, ou seja, industrializar a China, construir arsenais para tentar recuperar a sua soberania. Entretanto, isso não dá certo. A China não consegue sucesso no seu programa de modernização do século XIX, vê o Japão ser muito mais bem sucedido, ocupar o vácuo de poder que a China deixa na região, exercer influência sobre a Coreia, tomar Taiwan, e a partir de então o novo hegemona, digamos, o país mais forte da região passa a ser o Japão, e a China entra naquilo que nós já tinha entrado antes, depois vai ser conhecido como século de humilhação, mas um completo enfraquecimento e fragmentação da China. A China perde para o Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa no final do século XIX. Então, esse era o Império Chinês por volta de 1820. Nós temos aqui aí a questão dos círculos concêntricos, né? O amarelo mais forte seria o território efetivamente controlado pelo Império Chinês. O amarelo mais fraco seriam protetorados dos Qin, né, da dinastia Qin, alguns governos militares. E em laranja nós temos os estados tributários, que prestavam tributo ao Império Chinês. Então perceba que o sistema tributário chinês, o sistema sobre o qual a China tem alguma influência, é um território bastante grande. E essa é a China depois de ter que enfrentar o desafio ocidental, ou seja, ela está completamente dividida em pedaços, em zonas de influência, completamente à mercê dos interesses das potências ocidentais e do Japão, né, que também vai ficar com a sua parte na zona de influência chinesa. Aqui uma charge da época com o mandarim chinês implorando para que os ocidentais e os japoneses parassem com aquilo. A China não tinha condições de reagir àquilo, não conseguiu criar capacidades para reagir a esse desafio ocidental. Então o que a China vai fazer no século XX? O século XX a China vai ter um novo contexto social e político. Ou seja, aquela tentativa de mediar as instituições chinesas, a cultura chinesa com atração de tecnologia ocidental, ela não funcionou e ela vai acabar sendo substituída por uma nova abordagem. Os grupos políticos que surgem no século XX são grupos que vão importar ideologias, pensamento político do exterior, tanto é que os dois principais grupos, que são os nacionalistas e os comunistas, trabalham com ideias vindas completamente do exterior. Os nacionalistas, liderados pelo Sun Yat-sen, vão ter 3 princípios: nacionalismo, o bem-estar do povo e centralização política. Então, são 3 princípios que não fazem parte, de certa forma, do pensamento tradicional chinês. E no caso dos comunistas nem se fala, né? Um completo rompimento com aquilo que caracterizava a sociedade chinesa tradicional no primeiro momento. Ou seja, a ideia de que todos são efetivamente iguais, ou seja, tornar o Estado dono de todas as propriedades e dividir igualmente extinguir, no caso, as diferenças entre as pessoas, diferenças sociais. Esses dois grupos, embora tivessem diferenças entre si, eles criam um consenso, eles criam uma frente unida, eles derrotam várias forças chamadas de senhores da guerra, que, de certa forma, dividiam a China entre si, era um equivalente chinês do que nós conhecemos como caudilhos, né? Ou seja, senhores de determinadas partes de território que impunham a sua própria lei. Mas acabam esses dois grupos, a partir do momento em que eles logram a vitória em reconquistar uma grande parte do território chinês, eles rompem entre si e começa uma guerra civil. E é interessante a gente avaliar essa parte da história chinesa, porque normalmente se diz que a Segunda Guerra Mundial no Pacífico, a guerra entre Japão e Estados Unidos, talvez fosse a parte principal da guerra. Vou oferecer aqui um outro ponto de vista. O grande objetivo do Japão não era derrotar os Estados Unidos. O grande objetivo do Japão era
manter a sua base industrial que ela tinha na China. Pelo menos todos os indícios mais recentes que nós temos nas nossas pesquisas mostram isso. 70% dos efetivos japoneses estavam na China. A maior parte do esforço de guerra do Japão estava na China. Portanto, o centro da Segunda Guerra Mundial na Ásia era efetivamente na China. E a gente muitas vezes esquece disso. Algumas das maiores batalhas que a humanidade já viu foram na Segunda Guerra Mundial na China. Então ofereço aí essa nova visão de dizer que o Japão, por ter se tornado o país mais forte da Ásia, acabou ficando com a influência sobre a Coreia, acabou depois conquistando a influência sobre a Manchúria, criou uma base industrial na Manchúria, se aproveitando dos recursos naturais que ali existiam, e a partir da década de 1930, depois da crise de 29, o Japão vai efetivamente passar a ocupar o nordeste da China. Até não sei se eu coloquei um mapa aqui. Coloquei. Ali, o Manchukuo. Então, a partir dali, o Japão ocupou, não oficialmente, né, criou um regime fantoche, e em 1937, efetivamente, passou a atacar do norte para o sul o regime chinês. E só tinha um problema nessa história. A China, depois de muitos anos de guerra, não se rendia. E justamente para evitar que os Estados Unidos intervissem na guerra, para atuar do lado da China, o Japão teve a ideia brilhante de atacar Pearl Harbor e trazer os Estados Unidos para a guerra. Isso acabou sendo uma péssima decisão, e no fim das contas, o Japão perdeu tanto na China quanto para os Estados Unidos. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que essa experiência toda de 110 anos, que começou na Primeira Guerra do Ópio, e que se concretizou com o final da Guerra Civil Chinesa em 1949, ela foi um período muito, digamos assim, traumático para os chineses, né? Porque a China era um tipo de sociedade, um tipo de Estado, um tipo de modelo econômico, e depois de 110 anos, ela passa por uma série de transformações, uma série de desafios, tem que enfrentar uma série de desafios internacionais, domésticos, né? E cria algumas respostas, algumas alternativas, e a alternativa que vence é justamente a do Partido Comunista. Então, bom, a Revolução era comunista em conteúdo, mas a gente tem que lembrar, portanto, que essa revolução respondia a desafios de construção de revolução nacional. Ou seja, centralização política nada mais é restaurar a ordem interna e oferecer serviços públicos para a população, criar e consolidar forças armadas capazes de defender a soberania da China e modernizar a China economicamente, que é ter dentro da China a capacidade de decidir os rumos da economia da China, conceito que o Celso Furtado chama de centro de decisão econômica. Então, repito, os objetivos da China eram restaurar a ordem interna, recuperar a soberania, a autonomia e promover o desenvolvimento econômico. Essa era a semelhança entre os nacionalistas e os comunistas. Os objetivos entre eles eram os mesmos. Eu não diria que eles tinham de objetivos diferentes. A questão é que o Partido Comunista teve mais sucesso em convencer a população não só do conteúdo, ou seja, das políticas que eles iam implementar para chegar nesse resultado, como eles conseguiram efetivamente mostrar para a população que eles tinham capacidade de fazer isso. E esse novo Estado que está surgindo aí em 1949, que é a República Popular da China, ele tem uma série de desafios. Logo de cara, ele já acaba sendo inserido na Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. E interessante a gente pensar que a China, com toda a cultura milenar que tem, com toda essa autoimagem de ser um império do centro, é difícil pensar que a China fosse se submeter aos interesses da União Soviética, né? A China jamais faria isso, na minha modesta opinião, e acho que de outros pesquisadores também. Então, a relação que a China vai ter com a União Soviética vai ser sempre uma relação muito turbulenta.
Logicamente vai ter uma relação com os Estados Unidos também muito turbulenta, porque os Estados Unidos não aceitaram o que eles chamam de perda da China. Na visão dos Estados Unidos na época, eles perderam a China, perderam o aliado nacionalista e viram a China ser tomada pelos comunistas. Então a China está navegando aí nessa época num cenário internacional bastante complicado. Ela se aproxima da União Soviética no primeiro momento, porque ela precisa reconstruir o país, porque ela precisa de tecnologia, ela precisa de investimentos, mas em nenhum momento ela vai se submeter à União Soviética. E a partir do momento em que ela tem que lidar, vejam, com a chantagem nuclear dos Estados Unidos, isso é uma coisa interessante, a gente sempre fala muito da Coreia do Norte, a gente tem medo da Coreia do Norte, mas o país que efetivamente usou bombas atômicas e que ameaçou efetivamente outros estados como a China e utilizar a bomba atômica foram os Estados Unidos. E os Estados Unidos fizeram isso 3 vezes. Fizeram isso na Guerra da Coreia, fizeram isso com relação à Primeira Guerra do Vietnã, que foi a Guerra de Independência, e ameaçaram de novo com relação a Taiwan. Basicamente, eles disseram que poderiam usar bombas nucleares como se fossem uma bala comum. Então vocês devem imaginar como as lideranças chinesas devem ter ficado bem assustadas quando ouviram esse tipo de coisa dos americanos. Quando eles perceberam, os chineses, diante dessa ameaça, que não podiam contar com um guarda-chuva nuclear soviético, e essa foi uma grande discussão das lideranças chinesas, eles rompem com a União Soviética. Claro, por outros motivos também, mas esse motivo acabou sendo bastante relevante para que a China rompesse com a União Soviética. E a China cria, então, um modelo de desenvolvimento que busca uma industrialização muito acelerada e acaba criando um verdadeiro estado de mobilização nacional para a guerra, que é o grande salto adiante. Depois a bomba atômica, o primeiro teste vai ser em 1964, e aí a gente explica por que a China acaba relativamente se isolando do resto do mundo, por pelo menos 1 ou 2 décadas. E esse debate interno da China sobre o que fazer com a chantagem nuclear, qual modelo de desenvolvimento seguir, acaba levando a uma série de disputas políticas internas que vai culminar na Revolução Cultural. Não vou me aprofundar aqui muito na Revolução Cultural, até porque não tenho muito tempo para explicar, mas foi também um período bastante traumático para os chineses, como se fosse, digamos assim, uma extensão da Guerra Civil, em que estava em jogo realmente o que a China seria, qual o perfil que a China ia ter internacionalmente, qual o perfil de desenvolvimento econômico que a China ia ter, qual o modelo de Estado, quem seria aceito dentro do Partido Comunista ou não. São uma série de debates que só vão ser resolvidos depois. Mas é interessante a gente ver que, quando a Revolução Cultural acaba, lá por meados da década de 70, se percebe que os efeitos foram bastante deletérios para a China. Porque a China simplesmente estagnou do ponto de vista econômico durante a Revolução Cultural e era um país bastante atrasado em meados da década de 70, pelo menos do ponto de vista da tecnologia militar da Segunda Revolução Industrial. E ela está isolada entre 2 superpotências, ou seja, de um lado ela tem que confrontar os Estados Unidos, e de outro lado ela tem que confrontar a União Soviética. Ela quase entra em guerra com a União Soviética, em 1969. E é justamente nesse momento que a China muda de lado na Guerra Fria. Ou seja, a China comunista vai se aproximar dos Estados Unidos. E aí a gente nota o quão pragmáticos foram as lideranças chinesas naquele momento. E claro, os Estados Unidos também estavam saindo da Guerra do Vietnã. Eles estavam em plena Guerra do Vietnã, então era extremamente importante se aproximar da China justamente para ter uma nova divisão do trabalho, digamos assim, da segurança internacional. A China quase em guerra com a União Soviética e os Estados Unidos também tentando conter a União Soviética. Os 2 países acabam criando um verdadeiro desafio, acabam cercando a União Soviética, e isso vai ter consequências na própria queda da União Soviética mais tarde. Quando a Revolução Cultural acaba, depois de todas essas consequências que eu estou citando para vocês, a batalha política não estava encerrada. Ou seja, havia 2 modelos de desenvolvimento ali. Ou seja, por um lado, a China deveria manter
um modelo de desenvolvimento fechado, com grande investimento em indústria pesada, deveria se isolar do sistema internacional, ter um sistema completamente planificado, ou ela deveria ter um sistema um pouco mais flexível, um sistema que buscasse importar tecnologia, que buscasse importar investimentos, que buscasse modernizar as quatro principais áreas, né, da tecnologia nacional. E aí surge a ideia das 4 modernizações. E aí nós temos a ascensão do grupo político do Deng Xiaoping. E isso vai acabar determinando um novo perfil de desenvolvimento, de Estado e um modelo de inserção internacional da China. Porque a partir do momento que a China faz a escolha de optar pela reforma e abertura, de buscar 4 modernizações, ela acaba tendo que adotar uma série de políticas para perseguir esses objetivos. Então ela vai criar zonas econômicas exclusivas para receber investimentos e tecnologia do exterior, especialmente dos Estados Unidos e do Japão, mas principalmente dos chineses expatriados do Sudeste Asiático e de Taiwan, o que o Giovanni Arrighi chama de rede de bambu, né, que seriam os chineses que voltam a investir na China. Mas mais do que isso, permite alguma liberalização do mercado interno com abertura de pequenas e médias empresas e dá direito à propriedade da terra, não a propriedade necessariamente, não é uma propriedade de ter a terra, mas existe uma regra específica para a propriedade da terra, não é uma propriedade indefinida, né? E aos frutos da produção rural. Isso acabou aumentando a eficiência da economia chinesa e aumentou os rendimentos da economia chinesa. Ou seja, a China fez uma escolha de modificar os meios da sua economia, de mudar as políticas que ela adotou, mas perceba, a China não abandonou seus objetivos originais. E aí, quero reforçar esses 3 slogans do Deng Xiaoping, que são: não importa a cor do gato, importa que casse o rato. Deve-se cruzar o rio tateando as pedras, ou seja, as reformas são sempre graduais, e alguns ficarão ricos primeiro. Ou seja, eles sabiam que a partir do momento em que eles introduzissem algumas liberalizações na economia, certamente alguns ficariam ricos primeiro, porque essa é a natureza da economia de mercado. Então esse é o Deng Xiaoping, e essas foram as primeiras zonas econômicas especiais, que foram justamente próximos de onde se concentravam os chineses expatriados. Muito interessante. Justamente ali no sudeste da China. Só que isso, claro, não foi de graça, né? A China não ganhou investimentos em tecnologia de graça, ela teve que cumprir o seu papel. Combater a União Soviética e os seus aliados, não se por essa integração ao sistema econômico, ao sistema capitalista, né? Bom, essas reformas, essas modernizações, elas lograram uma série de resultados bastante positivos, né? A China teve um grande crescimento econômico. Com esse crescimento econômico houve uma grande urbanização. Tanto é que, depois a gente vai ver isso no final da década de 80, o efeito, né, que isso vai ter. Mas, além do grande crescimento econômico da urbanização, alguns ficaram ricos primeiro. Então, aumentou a desigualdade social. E uma das grandes queixas de parte da população é que começou a haver corrupção por parte de algumas autoridades do governo chinês. E isso acabou, de certa forma, toda essa complexificação da sociedade chinesa, né, que eu não vou me adentrar muito nessa questão de Tiananmen, mas certamente não tem uma causa única, né? Não acho que se possa dizer que foi simplesmente uma luta pela democracia. Existia uma série de questões sociais e econômicas acontecendo ali na sociedade chinesa durante a década de 80. Grande urbanização, aumento da desigualdade social, alguns ficaram ricos primeiro, outros não. Então isso acabou gerando alguns descontentamentos dentro da sociedade chinesa, né? E isso acabou sendo, acabou levando a esse contexto da crise de Tiananmen.
Mas também tem uma questão chave aí, pelo menos da forma como a China percebeu, é de que esse movimento que aconteceu ali, ele foi, de certa forma, incentivado de fora também, né? Por operações, digamos assim, aquelas coisas que normalmente se chama de teoria da conspiração, mas vamos deixar assim, né? Que seria o fato de que os Estados Unidos, percebendo que a União Soviética, a Guerra Fria estava encerrada, não precisava mais da aliança com a China, passou a buscar um outro tipo de estratégia. Passou a considerar os próprios Estados Unidos como o centro do sistema internacional, cuja missão era justamente impedir a ascensão de outras potências, entre elas a China. E os chineses aprenderam uma lição importante, que eles deveriam manter um perfil baixo e que eles deveriam, digamos, não tentar um protagonismo no sistema internacional até que tivessem condições suficientes de sustentar esse protagonismo, né? Ou seja, a China não podia ficar na alça de mira das grandes potências. Bom, entrando na década de 90, a gente está saindo de uma crise, que foi uma crise muito séria, né, a crise política de Tiananmen, e isso vai produzir um debate dentro do Partido Comunista muito forte, que é mais ou menos o seguinte: uma parte do partido que era mais conservadora vai argumentar o seguinte: olha, nós dissemos que as reformas estavam indo no ritmo muito rápido, que a urbanização foi muito rápida, que a desigualdade social aumentou de uma forma muito rápida e que nós tínhamos que ter um controle maior sobre esse processo e nós quase perdemos o controle da estabilidade social e política do país. Enquanto outros vão argumentar o seguinte: não, nós estamos no caminho certo, a China precisa se modernizar urgentemente, a China precisa ter condições econômicas para modernizar não só a sua economia, para garantir o bem-estar da população, mas para ter condições, capacidades militares que tornem a China um grande ator no século XX e XXI. Esse debate ele vai ser vencido justamente pelo lado dos reformistas, dos modernizadores, e a década de 90 vai ser justamente uma grande liberalização. Vai ser, digamos assim, a reforma 2.0. O que nós vamos ver durante a década de 90 é a ascensão do Jiang Zemin, que é ligado às elites empresariais de Xangai, um grande defensor de reformas nas empresas estatais, na burocracia estatal chinesa, defensor da liberalização e da expansão do comércio internacional da China. Vai haver uma grande expansão do comércio internacional da China, de tal modo que a China vai ingressar na OMC, lá em 2001. Reforma das empresas estatais, só que com essa grande liberalização da economia chinesa, logicamente vai se acentuar todo aquele processo que começou na década de 80, ou seja, uma grande urbanização, grande aumento das desigualdades e agora problemas ambientais, que começaram a ser percebidos com um grande processo de industrialização da China. E no cenário externo, aquele processo que nós já começamos a identificar no final da década de 80, dos Estados Unidos enxergar a China como um competidor, isso vai se acentuar. E vai se acentuar justamente na questão de Taiwan, que é um elemento fundamental da política externa chinesa. Talvez seja o elemento central da política externa chinesa, né, a questão da reunificação nacional. Vai haver uma terceira crise do Estreito, na qual os Estados Unidos vão se posicionar ao lado do novo presidente, por assim dizer, né? E isso vai acabar tornando as relações entre Estados Unidos e China bastante conturbadas. A China vai se aproximar da Rússia, vai criar o 5 de Xangai, depois a Organização para a Cooperação de Xangai, vai passar a ver a Rússia na mesma situação que ela, ou seja, ameaçada por essa unipolaridade americana, e vai começar a dar uma atenção muito maior à modernização e informatização das suas forças armadas, e vai passar a construir uma doutrina de defesa justamente para evitar um ataque, uma agressão norte-americana, e que prepare a China para, por exemplo, uma luta por Taiwan. Só ficou um pouquinho fora de contexto, mas essa foi a Marcha do Pequeno Timoneiro, né? Que foi uma série de viagens que o Deng Xiaoping fez ainda lá em 92 para defender a importância das reformas e da continuidade da liberalização da economia chinesa da abertura. Bom, tendo em vista todo esse contexto que nós já estamos falando, né, de liberalização da
da economia chinesa, de expansão do comércio internacional, a China passa a ter um papel internacional muito relevante, né? E quando assume um novo governo lá em 2002, 2003, que é o Hu Jintao e o Wen Jiabao, eles estão com alguns desafios em vista, né? Primeiro, o dilema dos custos da modernização, ou seja, até que ponto, o que vale a pena fazer para modernizar um país, né? Até que ponto vale a pena continuar essa estrutura que produz desigualdade social, problemas ambientais, desigualdades entre as regiões da China, né? Até que ponto vale a pena deixar o litoral se desenvolver muito mais do que o interior, por exemplo, né? E criar um desequilíbrio interno. E externamente, com o crescimento da presença da economia chinesa no exterior, lidar com essa narrativa que foi criada da ameaça chinesa. Ou seja, a China passa a ter um papel relevante internacionalmente, mas ao mesmo tempo é contraposta por uma narrativa de ameaça chinesa, de expansionismo chinês, e eles têm que lidar justamente com esses dois desafios. E qual é o desafio justamente desse novo governo? Mostrar que a China defende a ordem internacional, que ela não quer derrubar a ordem criada pelos Estados Unidos. E aí justamente é o que eu gostaria de abrir aqui falando dos BRICS. Os BRICS nasceram com uma sigla em 2001, mas o primeiro encontro de cúpula vai ser em 2009, vai ter um encontro ainda em 2008, né, de ministros. E os BRICS em nenhum momento defenderam, ou pelo menos não abertamente, o fim das instituições internacionais. Mas defenderam a sua reforma. Eles queriam se integrar, eles querem se integrar de uma forma mais empoderada nessa ordem internacional. Eles não querem derrubar a ordem. Isso é especialmente importante para a China. Ela sabe que não tem como bater de frente com os Estados Unidos. Então ela quer ingressar na ordem existente sem maiores traumas. Por isso, inclusive, que para a China é importante defender a multipolaridade. Não é positivo para a China nem a unipolaridade americana, mas também nem a bipolaridade. Ou seja, a China bater de frente com os Estados Unidos. É muito melhor para a China defender um sistema em que existem vários atores que decidem e debatem conjuntamente os destinos da ordem internacional. E uma terceira proposta, que aí no caso não foi só dos chineses, mas também de uma parte do espectro político japonês, que seria a criação de uma comunidade do leste asiático. Ou seja, China, Japão, Coreia do Sul, juntamente com a ASEAN, terem capacidade de gerir o seu próprio espaço regional sem interferências externas, leia-se Estados Unidos, Rússia e outras potências. Então, ou seja, a ideia era justamente criar um espaço harmônico dentro da China, aliviar os desequilíbrios internos e criar um mundo harmônico no qual a China pudesse ascender de forma pacífica. Então aí nós temos o primeiro encontro de cúpula dos BRIC, né, ainda em 2009. E esse foi um dos encontros da cúpula trilateral China, Japão e Coreia do Sul, 2010. Bom, mas o fato é que a proposta, né, ou digamos o mundo que Hu Jintao e Wen Jiabao enxergavam, não deu completamente certo, né? Algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Primeiro, a crise de 2008. Foi o momento que a China percebeu que o modelo baseado na exportação já não era tão positivo para a China. Ela teria que mudar, reestruturar o seu modelo de desenvolvimento. Então passou a dedicar, a partir daí, as suas forças, né, os seus recursos em duas áreas principalmente. Incentivo ao consumo doméstico, ou seja, trazer a grande população chinesa, o grande mercado chinês para consumir cada vez mais e diminuir a dependência da China com relação ao mercado exterior. E dois, a questão da inovação, ou seja, a China deixar de ser um importador, ou, enfim, alguns diriam que seria importar ilegalmente tecnologia, mas deixar de importar tecnologia para criar tecnologia, para ser um criador e até mesmo exportador de tecnologia. Esse esgotamento do modelo de desenvolvimento, claro, vai ter impactos sociais, vai começar a haver um certo descontentamento, né, com relação ao governo, que é muito velado, né, e que tem um caso que a gente talvez tenha que analisar um pouco mais detidamente, que é a questão do caso Bo Xilai, que foi ali por volta de 2012, né, ele era
secretário do partido na cidade de Chongqing, que é uma das cidades mais importantes da China, tanto é que ela tem status de província, e ele era considerado representante de uma linha política mais à esquerda, né? Até bastante, que se chamava neo-maoísta. Ele vai acabar sendo, digamos, preso, ele era um dos favoritos a ser um dos principais figuras do partido, ele vai ser preso, vai acabar perdendo suas posições, e antes de ser preso, representava as aspirações de uma boa parte da população chinesa. Ele tinha um posicionamento político um pouco mais, digamos assim, igualitarista, para dizer o mínimo, né? Ou seja, ele tentava tratar justamente dessas questões que incomodavam o cidadão chinês, o cidadão médio, a questão da desigualdade econômica, a questão da corrupção. Além disso, teve a questão do pivô asiático dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou a adotar uma política justamente para conter a ascensão da China, e fez isso de 3 formas. Militarmente, pela criação da política da batalha aeronaval, que basicamente dizia que os Estados Unidos poderiam atacar primeiro a China a qualquer momento. Então isso certamente provocou um grande rebuliço nas elites militares chinesas, né? A parceria transpacífica, que era uma proposta de integração econômica que de certa forma excluía a China, e que o Trump acabou enterrando depois, né? E o século americano do Pacífico, ou seja, a ideia dos Estados Unidos serem o grande centralizador das relações políticas no leste asiático. Ou seja, uma ideia de realmente cercar a China, né? Além disso, as disputas no Mar do Sul da China, que acabaram colocando a China em rota de colisão com os seus vizinhos do Sudeste Asiático, com interferência estadunidense, e a crise com o Japão por causa das ilhas. As ilhas não vêm tanto ao caso. Acho que mais importante é entender que existem disputas políticas nos dois países, existem alas políticas dos dois países que parte gostaria de ter uma integração regional ou parcerias econômicas com outro país, e parte desses grupos políticos prefere competir com o outro, né? Isso acontece nos dois países, e acabou prevalecendo justamente no Japão e na China os grupos que queriam competir economicamente. Então temos a ascensão do atual presidente chinês, Xi Jinping. Então o que ele tem que lidar? Quando ele se torna presidente, ele tem que lidar com o quê? Primeiro, ele tem que lidar justamente com essa questão, essas pequenas turbulências políticas que aconteceram ali entre 2010 e 2012, né, internamente. Então ele tem que colocar ordem na casa, vamos dizer assim. Ele tem que combater a corrupção, ele tem que mostrar para o cidadão chinês que ele realmente está colocando ordem na casa, que ele não tem medo nem dos tigres, que são os grandes corruptos, nem das moscas, né? Faz uma verdadeira limpeza do Partido Comunista, né, e da burocracia. Busca centralizar poder, ou seja, ele ser a grande figura que lidera a China, né, não ter uma liderança coletiva, como era o estilo do governo anterior, e passa a ter uma política externa mais ativa. Isso é interessante a gente analisar. Tanto a Rússia quanto a China passam por um processo mais ou menos parecido, né? Durante um quarto de século depois do final da Guerra Fria, a China e a Rússia praticamente aceitaram tudo que os Estados Unidos fizeram, sem poder dizer muita coisa, né? Me lembro inclusive do discurso que o Putin fez quando a Crimeia foi integrada a Rússia, que era mais ou menos nesse tom, né? Nós estamos há 25 anos aqui estamos sendo feitos de bobos por 25 anos e agora estamos mostrando que estamos de volta. No caso da China é a mesma coisa. A China durante 25 anos quis ser integrada à ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Só que de tanto fechar a porta, quando alguém bate na porta da tua casa e tu bate a porta na cara várias vezes, uma hora a pessoa para de bater na porta. Foi mais ou menos o que aconteceu com a China. A China parou de bater na porta e criou a sua própria ordem, que basicamente está refletida no novo Banco de Desenvolvimento, na nova Rota da Seda, que é o One Belt, One Road, né? E criar um espaço geográfico, econômico, político, no qual a China possa expandir os seus interesses econômicos, né? E possa sem ser contida pelos Estados Unidos, que ela possa firmar suas parcerias econômicas sem
ter que lidar com esse enfrentamento com os Estados Unidos. E, por fim, essa questão do sonho chinês, né? A questão de que o sonho chinês ao mesmo tempo, é uma promessa para o cidadão chinês, ou seja, se você trabalhar duro, se você lutar, você vai conseguir, e ao mesmo tempo a ideia de rejuvenescimento da nação, ou seja, a ideia de que a China foi humilhada, de que a China passou por um período muito difícil de integração ao mundo moderno, mas que agora a China é um país forte e vai ser capaz de ser uma superpotência, vai, como ressaltou a colega aqui, essa ideia de que se o país está bem, a população está bem. Então, poder confiar no Estado chinês, o Estado chinês será forte. Então, eu acho que eu já passei bastante do tempo, mas eu vou tentar ser breve agora no final, tá? O que é esse One Belt, One Road? Né, que eu acho que é a iniciativa principal que a gente tem que se centrar aqui, que é o Cinturão Uma Estrada, que é chamado de Nova Rota da Seda. Foi lançado oficialmente em 2013, né, como uma iniciativa de integração de infraestrutura, mas também de expansão de investimentos, também de expansão do comércio naquele espaço geográfico da Eurásia e da África. Né? Então, rede de infraestrutura, expansão dos investimentos chineses e da moeda chinesa. Busca responder a essa pressão estratégica dos Estados Unidos, né? Justamente a pressão no litoral chinês, né? Ou seja, a maior parte do comércio chinês passa pelo mar, então a China está tentando justamente diversificar as suas rotas de comércio, está tentando fazer o comércio por terra, né? Seja por ferrovias, rodovias, acesso a recursos energéticos da Ásia Central e por aí vai. Então, ampliar o acesso da China a recursos energéticos, reduzir a demanda de transporte marítimo e dos estreitos marítimos. E, muito importante, desenvolver o oeste chinês, né? Aquelas regiões que ficam mais a oeste, Xinjiang, Tibete, Qinghai, províncias mais empobrecidas que ficam para o oeste chinês, e também dirimir problemas securitários como o terrorismo, o extremismo. Né? Isso não é só discurso oficial, eles realmente sofrem com isso. Tá? Bom, a China tem condições de levar isso a cabo e ser bem sucedida. Ela tem uma grande capacidade, grande quantidade de capital disponível para investir nesses projetos. Ela tem uma indústria de base com uma grande capacidade produtiva, aço, cimento. Né? As empresas chinesas têm grande conhecimento, grande know-how em serviços de engenharia. Né? E muitos países da Eurásia e da África realmente têm uma demanda, né, por obras de infraestrutura. Mas quais são os desafios? Bom, primeiro a própria capacidade de investimento. Ela tem uma enorme capacidade, uma enorme quantidade de capital, mas até que ponto ela vai conseguir realmente financiar esses projetos? Né? Até que ponto a China vai criar um sistema de governança, vai conseguir oferecer bens públicos, inclusive segurança? Né? Porque não adianta só criar a infraestrutura. A infraestrutura ela não pode ser sabotada, por exemplo. Né? Não pode vir um grupo terrorista ir lá e sabotar a ferrovia, a rodovia, gasoduto, oleoduto e por aí vai. Até que ponto os interesses da China serão os interesses dos demais países e como os participantes vão administrar essas diferenças? Isso é algo que está em aberto ainda. Né? Isso é uma iniciativa relativamente recente. Temos que acompanhar e ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos anos. A China, o entorno estratégico da China tem uma série de regiões com potencial de divergências ou até mesmo de conflito. A questão da Ásia Central, Sul da Ásia, né, as relações da China com a Índia, né, são sempre muito ambíguas. Né, a gente costuma dizer que durante muito tempo se falou em Xindia, mas hoje já não se pode mais dizer tanto. A Índia está cada vez mais competindo com a China. O Oriente Médio, né, e o próprio Sudeste Asiático com a questão do Mar do Sul da China. Então, essas seriam as rotas propostas, né? A rota marítima e a rota terrestre. Então, ou seja, sairia da China, né? Estão vendo ali, ou aqui também, no caso, que ela cobre uma grande parte do território do planeta Terra, né? E certamente, se esse projeto der certo, vamos assistir aí uma grande ascensão realmente da China do ponto de vista econômico e político no sistema internacional. Bom, então a questão-chave é
entorno estratégico. Disputas no Mar do Sul da China podem complicar as relações com a ASEAN. A China tem um entorno estratégico bastante complicado, com várias possibilidades de guerra, né? Coreia do Norte, com o Japão, questão de Taiwan, Mar do Sul da China, a Índia. Não sei se vocês têm reparado, mas nas últimas semanas tem escalado as tensões de fronteira entre Índia e China. A Índia e o Japão podem estar se candidatando aliado preferencial dos Estados Unidos na região, porque parece que os Estados Unidos está cada vez mais se isolando, né? Com exceção da questão da Coreia do Norte, mas parece que é muito mais uma cortina de fumaça do que propriamente uma questão real, né? Essa ameaça à Coreia do Norte. A Índia lançou sua própria versão da Rota da Seda para competir com a China. E a questão da Coreia do Norte é uma cortina de fumaça, mas daqui a pouco o Trump acaba criando compromissos para ele próprio que ele não pode deixar de cumprir e acaba entrando numa guerra, quem sabe, né? E se isso acontecer, a China entraria num conflito? Não sabemos, né? Depende muito do que aconteceria nesse conflito. A China seria capaz, vamos supor, se todos os inimigos da China resolverem atacar a China ao mesmo tempo, como é que a China lida com uma situação dessa? Mas, enfim, esse é um cenário catastrófico, né? E os BRICS? Então, a China vê os BRICS como uma forma de reformar a ordem global. O BRICS consolida a multipolaridade. Então, ela serve tanto como uma forma de reformar a ordem, mas, por outro lado, serve como uma forma da China estar entre outros, ser um primus inter pares. Ela não é a grande potência, ela é uma entre outras grandes potências. Ela não se coloca na alça de mira, por exemplo, dos Estados Unidos. A China sabe que não tem condições de bater de frente com os Estados Unidos. Essa é a verdade, né? Como diz um professor meu, a China busca atuar no cobertor curto da diplomacia americana. Ou seja, onde os Estados Unidos não conseguem atuar, eles vão lá e atuam. E a questão dos BRICS é que, para mim, pelo menos, a grande importância é justamente a questão da agenda comum. Eles têm uma série de divergências entre si, eles têm uma série de diferenças, mas a sua importância reside justamente naquilo que eles têm de agenda comum, que é justamente essa reforma das instituições financeiras globais, do sistema de governança global. Então aí nós temos o encontro dos BRICS, que foi em 2014 no Brasil, Fortaleza, né, onde foi criado, inclusive, o Banco dos BRICS. Bom, vou encerrar de uma vez por todas, porque vocês já estão cansados de mim. Então, vamos lá. A China é um bom negócio para o Brasil? De um lado, nós temos a China, que é aliada, parceira do Brasil, mas de outro, nós temos a China retratada como uma ameaça, o ataque da China ao Brasil. Então, historicamente, o Brasil tem mantido sempre relações com a República Popular da China. Então, a gente vê nessa linha do tempo que dizer que relações com a China são coisas de comunista do governo do PT não faz sentido, né? Porque João Goulart, o Geisel, alguém vai dizer que o Geisel é comunista? Já dava muito trucado, já pode até pensar. Sarney, Itamar Franco, FHC apoia a entrada da China no OMC, você vê só, Lula e Dilma, né? E agora o Temer também assinou um fundo de 20 bilhões com a China para investimentos também. Então, esse comunista desse Temer eu nunca vi. Mas enfim, em outras palavras, boas relações do Brasil com a China são política de Estado, não de governo. Isso é muito importante a gente lembrar. A China já é o maior parceiro comercial do Brasil desde a última década. A China tem absorvido os nossos produtos primários, as nossas commodities. Graças a isso, a gente teve um grande superávit comercial durante toda a década, todos os anos 2000. Só que tem um outro ponto, né? Que é que a nossa pauta de exportações está cada vez mais desindustrializada, né? Isso acaba, é o que nossos colegas da economia chamam de reprimarização da pauta de exportações brasileira, ou da economia brasileira, né? E os chineses estão Mais 5 minutinhos, professor, desculpe, me passei aqui. Investimento em infraestrutura para o desenvolvimento nacional ou para o escoamento de commodities? Onde é que os chineses querem investir na nossa infraestrutura, afinal de contas, né? Investimento externo direto no Brasil cresce cada vez mais em várias áreas. Ou seja, até que ponto esses investimentos podem ser bons para nós? A gente pode importar tecnologia? Ou será que a gente vai ser só montadora de produtos eletrônicos, né? São questões para debate, eu não tenho uma resposta para isso, né? Estamos substituindo o imperialismo por outro? Essa é uma pergunta que eu já vi colegas fazerem, né?
é uma oportunidade para pensar num projeto nacional para o Brasil e repensar o papel internacional do Brasil também, né? Isso aí foi um encontro em 2015, quando foi assinado um acordo na casa de 53 bilhões de reais para investimento em infraestrutura no Brasil, pela China, né? E um dos projetos, talvez o mais comentado, justamente a ferrovia transoceânica, né? Que sairia do estado do Rio de Janeiro, passaria por uma zona rica em soja, né? E iria ao Peru, de onde seguiria seu rumo para o leste asiático. Ou seja, será que é bom para nós esse projeto? Talvez sim. Talvez não. Não sei. Bom, mas então só para encerrar, a China tem uma história milenar, fortes tradições políticas, né? Então ela não é uma ascensão, ela é uma reemergência. A China está voltando a ser um grande Estado do sistema internacional. Uma lição importante, a China aprendeu que países frágeis são presas fáceis para intimidação e intervenção por grandes potências. E ela aprendeu isso da pior forma. A revolução era comunista, foi comunista, ainda se pretende comunista, mas ela também respondeu a uma série de desafios de construção do Estado, construção nacional da China. E por isso ela acabou vingando. A República Popular da China é governada na prática por um partido único. Isso possibilitou consenso sobre os objetivos, mas não significa que haja consenso sobre as políticas colocadas em prática. Isso é muito importante. A China do século XXI tem interesses econômicos muito além da sua região e vai ser interessante a gente analisar como é que a China vai defender os seus interesses fora da Ásia, né? Será que ela vai atuar da mesma forma que os Estados Unidos? Será que ela vai buscar uma outra forma, de repente até com os BRICS, com aliados regionais, né, para realmente criar um novo sistema de gestão de uma nova economia global? O One Belt, One Road foi a forma que a China encontrou para dar continuidade ao seu processo de expansão econômica. Mas a ascensão da China criou um dilema, né? Porque quanto mais forte ela é, mais ela se torna o alvo das grandes potências, mais ela tem que bater de frente com os Estados Unidos. Então associar-se aos BRICS foi uma das formas que a China encontrou para reformar o sistema e para acomodar a sua ascensão, para ter o aval de outros países em desenvolvimento também a sua emergência, né? Então a multipolaridade é vantajosa para a China, pelo menos no curto e no médio prazo. No longo prazo, não sabemos ainda. Esperaremos os próximos capítulos. A ascensão da China tornou o país fundamental para a nossa política externa. Não tem mais como pensar política externa no Brasil sem pensar o papel da China na nossa política externa. Se relacionar com a China tem pontos positivos e negativos para o Brasil. E a grande questão é qual vai ser o perfil das nossas relações econômicas com a China. E a resposta para essa pergunta está inserida justamente no debate sobre qual vai ser o nosso projeto nacional, qual vai ser o nosso projeto de papel internacional, né? Eleições de 2018 estão aí, a gente vai ter que debater essas coisas, né? E, bom, meus caros, eu sou da área de relações internacionais, tem uma coisa que eu aprendi, é que não existe potência benevolente. Não adianta a gente esperar que a China faça algo de bom por nós, porque a China vai fazer algo de bom pelo seu povo, né? O Estado chinês representa o povo chinês. Cabe a nós construirmos um Estado que represente o povo brasileiro e defenda os nossos interesses. Acho que é isso. Peço desculpas pela demora e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, professor Atos. Então, de imediato, passamos ao professor Vitor Alessandro Ribeiro.